Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 13 do mês de maio do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 12 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos aqui à tarde com a Torá. Hoje, no sexto dia da semana, o sexto dia para o Shabat, e a partir do pôr do sol de hoje, nós estaremos então adentrando no sagrado dia do Shabat. Então, desde já, a você e toda a família, Shabbat Shalom, né? Com muita presença divina, com muitas bênçãos e principalmente, né, o Shabat, como vimos ontem, é exatamente uma renovação da nossa fé e confiança em Deus, seguros de que estamos em boas mãos, que o Eterno venha renovar aí as nossas forças, renovar aí, sem sombra de dúvida, as nossas energias para uma nova semana que teremos pela frente. Então, hoje nós estamos há 249 dias do nosso calendário judaico e da contagem do Homer, Sefirat HaOmer. Hoje nós estamos aí até o pôr do sol, no 27º dia da nossa contagem do Homer. Baruch Hashem por isso daí, ok? Nós estamos então no sexto dia da nossa Aliyá, que é a sexta leitura da nossa Parashá semanal, que está no capítulo 23 de Bereshit, aliás, de Levítico, né? Vaikra. E o Eterno tem para nós realmente, cada dia, cada semana, a mesma força, a mesma energia do princípio, de Bereshit, né? No dia da criação. E por isso, dentro dessa graça, que nós sejamos aí renovados nesse sexto dia, para que tenhamos aí um Shabat debaixo da destra do Onipotente, né? Hoje nós teremos aí, então, na nossa leitura sobre a questão de Sukkot, a festividade de Sukkot. Teremos aí o Shemini Atzeret, que é o 8º dia, né, 7 dias de Sukkot, e o 8º dia chamado de Shemini Atzeret, né, que é um dia a mais na presença divina. E vamos ver alguns aspectos aí da nossa festividade de Sukkot, e também vamos ver a questão da contagem do Homer, né, hoje 27 dias já da contagem, e depois vamos ter aí a palavra final do nosso Rebbe para a nossa aliá de hoje, onde ele vai estar nos falando, nos ensinando, sem sombra de dúvida, sobre o aspecto de elevação diante desse mundo físico, esse mundo secular, a elevação que o Eterno tem para nós, se tão somente nós estivermos aí seguindo as orientações divinas, ok? O nosso Shabbat Shalom para hoje, né, vai para os seguintes grupos e aquelas pessoas que estão aí representando os grupos aqui que vamos mencionar. O grupo Benei Noach, Bauru e região, né, nós temos aí as conexões dos nossos amados, o Diego Leonardo de São José dos Campos, o Arlan Tavares, o Alberto Taca, São Paulo, capital, o Israel Arcanjo de Poções, Bahia, a Edilane Gomes, Terra Rica, Paraná, Euler Gabriel Goiânia, lá de Goiás, né? Então, esses nossos amados aqui do grupo Benei Noach, Bauru e região, ali em conexão sempre com o Facebook. O grupo Sentido Deus é Um, que tem o administrador, o André Olicheski, lá de Ponta Grossa, Paraná. Então, no grupo nós temos aí a Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, o Ludgero Parolin Rizalite, Três Pontas, Minas Gerais, a Irani Braga de Mendonça e o seu marido Juarez Carvalho, de Nova Lima, Minas Gerais, o Jonas dos Santos Moura Cunha, da cidade Jerônimo Monteiro, Espírito Santo, a Ana Lúcia Campos, lá do Rio de Janeiro, a Regina, né, a avó Regina, lá do Rio de Janeiro,
o Toninho Teles, de Bonito, Bahia, a Catiane Rahman, de Ponta Grossa, Paraná, a Ellen Jaime Wojnarski, da cidade de São João do Triunfo, lá também no Paraná. O grupo Espaço Monoteísta, entre eles tem o administrador, o Dunham, temos o Arnaldo Silva, o Josué Ribeiro Cândido, da cidade Rio Paranaíba, Minas Gerais, a Iva Alves Net, Camaçari, Bahia, a Elisa dos Santos, Rio de Janeiro. Lá no grupo Ben Noah e Bat Noah, que tem lá os administradores, a Simone Cremonese, o Roberto Matias e a Fátima Santos, né? Temos ali o casal Alessandra Sato de Souza e o Orlando Leite, de Pinhais, Paraná. O casal Valdemir Rodrigues e Cirlei Badilho, da cidade de Colombo, Paraná. A Leila Carvalho, da cidade de Leopoldo de Bulhões, lá em Goiás. O grupo Monoteísmo Raiz, com a administração do João Mularex, né, da cidade de Natividade da Serra, interior de São Paulo. Temos ali o Luiz Carlos Cordeiro, de Camaçari, Bahia. O Walter Sanches, Guarulhos, Grande São Paulo. A Nair Gomide, Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. E o Wilson Dudu, também lá de São Paulo, capital, Baruch Hashem. E temos aí a Malu, né, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, né, que está sempre em conexão aí com a tarde, com a Torá, ok? Vamos então para a nossa sexta aliá, né, capítulo 23 de Levítico, a partir do versículo 33 até o versículo 44, vamos ver aí algumas coisas sobre Sukkot e Shemini Atzeret, né? Então Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel dizendo, o 15º dia do 7º mês, que é Tishrei, é o festival de Sukkot. Então temos o Rosh Hashanah e logo em seguida temos a festa de Sukkot, no 15º dia do mês de Tishrei. Um período de 7 dias para Deus. O primeiro dia é uma celebração sagrada, quando vocês não devem fazer nenhum trabalho manual. Por 7 dias vocês deverão trazer uma oferenda de fogo a Deus. O 8º dia será uma celebração sagrada, que é Shemini Atzeret, para vocês, quando vocês trarão uma oferta de fogo para Deus. É um tempo em que Deus traz o povo judeu para ficar com ele por mais um dia. Vocês não podem fazer nenhum trabalho manual. Estas são as festividades de Deus, as quais vocês devem guardar como celebrações sagradas. São épocas em que vocês devem apresentar uma oferenda de fogo a Deus, uma oferenda queimada, uma oblação e outros sacrifícios e libações, cada um de acordo com o dia em seu particular. No 15º dia do 7º mês, quando juntarem o produto da terra, vocês celebrarão um festival a Deus por 7 dias, trazendo uma oferenda de paz festiva. Vocês não devem trazer estas ofertas no Shabat. O primeiro dia será um dia de descanso e o 8º dia será um dia também de descanso. Então aqui nós temos no 15º dia do 7º mês, Tishrei, logo em seguida Rosh Hashanah, o ano novo, a contagem, o parabéns, né, da criação do homem, o princípio da criação. Logo em seguida, no 15º dia, nós temos então a festividade Sukkot, a festa onde temos 7 dias, onde ali é trazido, né, nas tendas, né, na festa conhecido também como tabernáculos, onde são trazidos ali o chamado lulav, né, que vamos falar daqui a pouco. Então, o primeiro dia de Sukkot é festivo e o 8º dia também.
O oitavo dia, ele já é uma extensão dos 7 dias de Sukkot. O oitavo dia é chamado de Shemini Atzeret. É onde nós temos aqui a palavra, é um dia a mais para Deus. Então, os nossos sábios falam que esse Shemini Atzeret, o oitavo dia, é quando, durante os 7 dias, né, o rei faz uma festa para todos, os convidados, os súditos e etc. Mas quando chega no oitavo dia, Deus então ele faz um Shemini Atzeret, o oitavo dia, em que somente ele e os filhos permanecem numa festa em particular. Por isso é Shemini Atzeret, o oitavo dia. Será um dia a mais para vocês e para Deus. Então, por isso, os sábios falam que o oitavo dia é uma extensão em que Deus ele quer ficar um dia a mais com seus filhos, antes deles partirem para as suas atividades normais, seculares e espirituais. Então, por isso, o oitavo dia é sagrado também, ok? Durante os 7 dias de Sukkot, né, a festa das tendas, dos tabernáculos, etc. e tal, assim a palavra fala, né, no verso 40, no primeiro dia vocês devem tomar para si um belo fruto da árvore, da cidreira, que é o etrog, que permanece em sua árvore por um ano inteiro e cuja madeira tem o mesmo gosto que a fruta. Então aqui é falado sobre o etrog. O etrog é semelhante a um limão, né? Aqueles limão grande. Então é o fruto da árvore, da cidreira, né? A segunda questão que faz parte de todo o lulav, né? É exatamente as folhagens de uma tamareira, que é o lulav, o ramos da árvore de cordas, que é a murta, né? Também chamada no hebraico de hadás, e o salgueiro de riacho, né? Que é o salgueiro, que traz para nós aí a folhagem de uma tamareira, lulav, a murta, e a hadás, né? E o salgueiro, né? Então eles são amarrados e é formado então um lulav. E o fruto da árvore, né? Da cidreira, o etrog, ele é separado. Então o lulav, a murta, ou hadás e o salgueiro, né? São amarrados como um ramo e ficam para uma mão, e outra mão fica exatamente a fruta da árvore, né? O fruto da árvore, o etrog, né? Que é semelhante a um limão, então na outra mão. Aí juntos, aí forma então todo o procedimento de movimentos diante de Hashem, ok? Dentro desse aspecto aqui, os nossos sábios trazem para nós a referência sobre o etrog, né? Que ele precisa ser um fruto bonito e de aspecto atraente, bem definido, e qualquer ausência dessas qualidades, então o etrog ele é invalidado, ele não serve. Ele precisa ser um fruto bonito, de boa aparência, ele precisa ter um aspecto atraente, bem definido, né? E então não pode ser um fruto, entre aspas, né? Um fruto perfeito, por assim dizer, ok? O lulav, que é a folhagem, né, conhecida como a folhagem de palmeiras, né, os nossos sábios, né, o Shulchan Aruch do Alter Rebbe, nos fala, né, nas leis judaicas, a Torá não as descreve como folhas de palmeira, mas sim como folhagens de palmeira, sugerindo que elas devem ser folhas ainda macias, que podem ser amarradas junto com a própria espinha, né? Então é a lulav, a folhagens de palmeira. Temos também a questão da hadás, né? Que é o ramo de árvore, né? Também chamado de murta, né? Que são traçadas, né? Com cordas para serem devidamente amarradas. Temos ainda a aravá, que está qualificada aí como salgueiros, né? Do riacho, né? Então, essas quatro espécies, né, elas têm
realmente significados. Não é à toa que estão aí e não é à toa que o Eterno escolheu estas espécies para fazer parte da festividade de Sukkot, a festividade das tendas. Então os nossos mestres, eles falam que estas 4 espécies, elas representam exatamente cada judeu. Um etrog, que possui um bom gosto e um cheiro agradável, representa o judeu que possui tanto o estudo da Torá quanto as boas ações. Então é o etrog, aquele fruto bonito, bem aparentado, né? E também perfumado, tem um bom cheiro, né? Então ele representa exatamente aquele judeu que possui um gosto bom e um cheiro agradável, que é aquele que estuda a Torá e tem boas ações, boas obras, né? Então não fica apenas na leitura e no conhecimento técnico, né? Ele pratica na realidade. Então é estudo de Torá mais ação. Os ramos de palmeiras, né, que são também conhecido como o lulave, tem um bom gosto, mas nenhuma fragrância, simbolizando os judeus que têm conhecimento de Torá, mas a quem falta suficientes boas ações. É muito estudioso, mas tem poucas ações. Então, é representado aí como os ramos de palmeira. Aqueles que possuem a questão da murta agora, né? A murta são os ramos da árvore, ou radás. São aqueles que possuem boas ações, mas falta conhecimento de Torá. Então eles são representados pela murta, que tem um odor agradável, mas não tem gosto, né? Tem um bom perfume, mas não tem gosto, não tem sabor, ou seja, não tem fruto. O salgueiro representa, né, que é o salgueiro que não é comestível, né, e não tem nenhum aroma, representa as pessoas a quem faltam tanto Torá quanto boas ações. Então esses 4 elementos, né, que são as figuras principais na festividade de Sukkot. Então nós temos, por um lado, as folhagens da palmeira, os ramos da árvore, a murta ou radás, e nós temos a aravá, que é os salgueiros de riacho. Então eles 3 juntos, né, são amarrados. E o etrog, o fruto da cidreira, né, semelhante a um limão, ele é separado. E durante o cerimonial de Sukkot, então eles são juntados, né? Então juntam-se as mãos, junta-se as 3 espécies junto com o etrog, e aí faz os movimentos, né? Para frente, para trás, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né? Exatamente assim, mostrando todos os 4 ventos do planeta, do universo, né? Os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Que é a frente, atrás, direita e esquerda, e para cima e para baixo, né? Que representam realmente as alturas celestiais, né? E para baixo representam as profundezas que não têm medida, né? Dentro desse aspecto, a dimensão realmente espiritual, ela não tem medida, como Deus não tem medida, é infinito. Então, a grande lição que nós temos aqui para Sukkot é que separados, simplesmente não são bons. Não há frutos atraentes, bonitos e saborosos. Mas quando estão unidos, então mostra que com a união realmente há um bom perfume, né? Há um bom aroma, há uma fragrância agradável e os frutos eles são realmente suculentos, são agradáveis de serem digeridos. Então nesse aspecto mostra para nós que em Sukkot, né, quando todos os judeus
eles são retirados de dentro das suas casas, palácios, mansões e companhia limitada, e vão todos para a cabana, a sucá, né, que é a cabana, ou a tenda que é feito fora da casa. Então mostra essa realidade, né? Todo judeu é de fato um só, iguais diante do soberano. Só ele está de fato acima de tudo e de todos, né? E esta é a lição para nós, Benei Noach, né? Se nós formos individuais e cada um, como diz o outro, né, procurando a sua própria sombra, realmente nós somos fracos e também não temos um bom aroma, um bom perfume, e os nossos frutos não serão atraentes, bonitos, belos, e não serão suculentos, né? Ou seja, serão frutos mirrados, né? Então isso significa que nós precisamos aprender com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, a de fato sermos unidos. Então os Benei Noach precisam ser unidos, tem que ter união. E dentro desse aspecto significa o seguinte, é estarmos juntos na mesma fé. É o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E toda idolatria, fora. Simplesmente isso daí. Então é nisso que nós precisamos nos firmar, no monoteísmo, e ao mesmo tempo, como Benei Noach, como um povo Benei Noach, nós estarmos unidos no mesmo propósito. Divulgar, anunciar a unidade, a unicidade de Hashem, exatamente ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, estarmos preparando o mundo para a revelação de Mashiach, para que através da redenção final cheguemos ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, à vida eterna, que é a nossa tarefa suprema. Então, de uma forma bem simples, nós temos aí esse aprendizado aí, ok? Então, no caso das três espécies, nós vemos que as condições descritas, né, na passagem bíblica que nós lemos, as espécies, elas não são válidas da forma em separado, no sentido isolado, né? Ela isoladamente, elas não têm aquele ponto positivo, elas precisam de união, né? Então, por isso, as três espécies, né, que é o Lulav, a Hadaz e a Aravá, né, elas precisam estar juntas e unidas, e junto com o fruto do Etrog, né, estar realmente unidos para aquilo que é bom e agradável ao soberano. Então o Etrog, a cidra, ela deve ser um belo fruto da árvore, literalmente um belo fruto. O Lulav deve ser folhagens de palmeira, que podem ser amarradas, né? E os Hadassim, a murta, devem ser como cordas, né? Com 3 folhas emergindo de cada nó, né? Que é feito ali. A quarta espécie, ela é o salgueiro, né? Conhecido biblicamente como salgueiros do riacho, ou de riacho, como nos fala o verso 40 aí, sobre essas espécies de Sucote. Então, o significado, né, dessa questão dos salgueiros do riacho, né? Então, os nossos sábios falam que não precisa exatamente do salgueiro do riacho para poder fazer parte aí da questão do Aravá. Mas qualquer espécie de salgueiro pode fazer parte das espécies aqui de Sucote, ok? A razão interior, né, mais profunda, porque este quarto sinal não é levado em conta literalmente, ou seja, não é necessariamente salgueiros de riacho, mas qualquer espécie de salgueiro. É levado em conta o aprendizado que pode ser compreendido de acordo com o ensinamento segundo o Midrash, de que o salgueiro representa, né, aquele judeu a quem falta a Torá e boas ações. É aquele que não tem cheiro, não tem nem fruto, né?
é apenas folha, é apenas uma árvore com folhagem, sem frutos. Então, dentro desse aspecto aqui, o Midrash fala que o salgueiro, né, que representa o judeu a quem falta Torá e boas ações. Esse judeu não demonstra qualquer sinal do seu judaísmo, da sua prática judaica, da sua religiosidade. Sua espécie correspondente, o salgueiro, é válido mesmo sem demonstrar abertamente o sinal determinado no versículo que diz, salgueiros de riacho. Não obstante, o versículo indica que o salgueiro deve vir de uma espécie específica, em uma alusão ao fato de que esse judeu simples também é de uma espécie estimada, porque ele é um descendente de Avraham, Issaque e Jacob. Então o Midrash ele fala o seguinte, mesmo que o salgueiro ele não tem cheiro, não tem perfume, não tem fruto, né? Ele simplesmente é uma folha simples. Então ele é considerado um judeu simples, mas ele não perde a sua espécie de ser estimado. Por isso está junto com o ramo que vem todo lulave, mais o fruto da cidra, o etrog. Mas quando eles se unem, eles tornam o povo perfeito. E essa união, essa unidade, é aquilo que precisa ser buscado no mundo judaico, bem como também entre os Benei Noach, ok? Lembrando que a perfeição disto, ela se concretizará durante o reinado de Mashiach, que é a redenção final. Nós precisamos trabalhar, lutar para isso desde já, buscando a nossa união, a nossa unidade como Benei Noach e como representantes realmente entre os não-judeus, como emissários do único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, assim como esse judeu simples, dentro do Midrash, dentro dos ensinamentos, né, da Hassidut, significa que ele continua sendo estimado. A sua ascendência, né, ele é descendente de Avraham, Issaque e Jacob. Então, né, pelos méritos dos nossos patriarcas, então tem o seu devido valor, ok? Então isso é importante. Então significa para nós também que o Benei Noach, por mais simples que ele seja, ele tem o mesmo valor de estimação para com Deus. E por isso nós não podemos menosprezar um Benei Noach, seja qual for a sua situação. Na continuidade, né, da nossa leitura aí do capítulo 23, verso 40, no finzinho, vocês devem se alegrar diante de Deus, seu Deus, por um período de 7 dias. Então, os 7 dias de Sukkot é um período de alegria. Então, você deve realmente se alegrar diante de Deus. Então, é uma característica de Sukkot em que você não vai chorando na presença de Deus, você não vai se amargando diante de Deus. Você precisa ir de forma alegre. Por isso, vocês devem se alegrar diante de Deus. Aí no versículo 41 ao 44, durante estes 7 dias, cada ano vocês celebrarão a Deus. É um estatuto eterno por todas as gerações que vocês celebrem esse festival no 7º mês. Durante 7 dias vocês devem viver em Sukkot, cabanas. Todo cidadão de Israel, tanto os naturais como os convertidos, devem viver em Sukkot, né, nas tendas ou barracas, coisas semelhantes. Isso é para que as futuras gerações saibam que eu fiz os filhos de Israel viverem em nuvens de glória que se assemelham a cabanas, quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou Deus, seu Deus. Moshe relatou as leis das festividades de Deus aos filhos de Israel.
Ainda, né, dentro do ensinamento do Hassidismo, os nossos mestres falam que, embora haja duas mitzvot importantes, especificamente conectadas na festividade de Sukkot, não obstante, esses dias são conhecidos como a festa de Sukkot, e não como a festa das 4 espécies. Isso porque a mitzvah de morar na Sukkah, na tenda, tem várias qualidades superiores, né? Então, algumas qualidades superiores sobre a questão de, durante os 7 dias, residir o maior tempo possível dentro das cabanas, né? Então, nos fala sobre essas qualidades superiores com referência a isso, dizendo: requer uma construção antes da festa, ou seja, é construído a sukkah, a cabana, a tenda, antes da entrada da festa. Uma pessoa não se isenta dessa mitzvah para o dia com um ato solitário, né? Então, isso daqui faz com que as pessoas venham se unir cada vez mais, né? Não pode ser um ato solitário, isso envolve principalmente toda a família, né? Uma unidade dentro desse aspecto aí. E também, né, mesmo dependendo das circunstâncias, mesmo ele agindo de forma isolada, mas a visão não é que ele está fazendo algo sozinho, não é uma visão no sentido de que só eu estou fazendo isso, mas todo o povo judeu nos 4 ventos do planeta estão fazendo. Então, é uma ação coletiva, mesmo que você faça individualmente, mas é uma ação coletiva. Envolve o corpo inteiro da pessoa, ou seja, para construir a sukkah, para montar a cabana, todo o corpo da pessoa se envolve naquilo lá, porque ele precisa de todos os seus membros, de todas as suas forças, etc. e tal, para poder fazer, né, realmente a sukkah. Até mesmo uma atividade mundana como comer na sukkah é uma mitzvah, né? Ou seja, a cabana é para passar o maior tempo possível durante 7 dias. Se houver possibilidade até de dormir na sukkah, melhor ainda, né? Mas as refeições, as principais refeições, fazer na sukkah, né? As preces diárias, fazer na sukkah, certo? Passar o maior tempo possível dentro da sukkah, ok? A pessoa permanece associada à sua sukkah até mesmo quando não está dentro dela, já que ela é considerada sua casa. Obviamente, né, você pegando esse hábito, essa prática, vai chegar aquele ponto ali que quando você chega na festividade de Sukkot, você já prepara a sua sukkah antecipadamente. Quando entra o primeiro dia, a primeira noite de Sukkot, você já está se associando à própria sukkah, porque você já vai estar dentro da sukkah para poder fazer o princípio da festividade de Sukkot. Então, a sukkah, ela passa a fazer parte do seu cotidiano, sem sombra de dúvidas. Então, assim, a mitzvah de viver na sukkah treina a pessoa a ter consciência da presença divina em todos os aspectos de sua vida. No espírito do versículo, como diz, conheça-o em todos os teus caminhos, como diz Provérbios capítulo 3 e o verso 6. É conhecer a Deus em todos os seus caminhos, ok? Então, esses são alguns aprendizados para a nossa festividade Sukkot e Shemini Atzeret, ok? A Vânia Ivonete Maria da Silva, de Recife, né, Pernambuco, está por aí. A Solange Cândido, região de Ribeirão Preto, Santa Ernestina. E a Luciana Rodrigues, de Marília. A Inês Martins, de Pirajuí, também estão firmes por aí afora. Ok, Baruch Hashem. Então, a nossa contagem do Homer hoje, até o pôr do sol, nós estamos no dia 27, ou seja, 3 semanas e 6 dias do Homer. Nós estamos na 4ª semana
e nós estamos no 6º dia desta semana, que temos como Netzach a base desta semana, persistência. E hoje, o 6º dia, nós temos aí então Yesod Shebenetzach, né? Ou seja, vinculação na persistência. Então a nossa reflexão é: a vinculação é uma qualidade essencial da persistência. Expressa seu firme compromisso à pessoa ou à experiência com a qual você está ligado. Um compromisso tão poderoso que vai resistir a tudo para ser preservado. Então, vinculação na persistência é estar realmente com esse compromisso. É um compromisso nesta persistência. Então, dessa forma, quando você se compromete com a pessoa, né, uma vinculação na persistência, então nada e ninguém vai danificar, prejudicar o seu relacionamento com essa pessoa. Seja ela o marido, a esposa, os filhos, os pais, o vizinho, o parente, o seu próximo. Seja qual for o grau de parentesco ou não parentesco. Então é nisso que fala, vinculação na persistência. Dentro desse aspecto, é um compromisso tão poderoso que vai resistir a tudo para ser preservado, né? Então, nada vai quebrar esse seu vínculo, esse seu compromisso na persistência junto com o seu próximo. A perseverança sem vínculo não vai ser duradoura. Então, aquele negócio, quando as pessoas elas não têm um vínculo com você, ela não tem persistência em permanecer contigo, então é uma perseverança sem vínculo, que significa é uma perseverança sem compromisso com você. Então, até onde dá, como diz no linguajar popular, até onde der, eu engulo você. Daqui para frente não dá mais, não te engulo mais. Tchau. Procure o teu caminho, eu vou procurar o meu. Isto é perseverança sem vínculo. Não permanece. Então, por isso, vinculação na persistência, ou seja, compromisso na persistência, faz com que você faça prevalecer de forma duradoura esse compromisso com a pessoa amada, né? Seja ele o seu próximo grau que ele tiver com referência a você, ok? O exercício para esse dia é: para assegurar a persistência da sua nova resolução, ligue-se a ela imediatamente. Isso pode ser assegurado através de converter imediatamente a sua resolução em algum ato construtivo ou se comprometendo com alguém, né? Ou seja, esse relacionamento com o seu próximo, ele precisa ser firmado nisso. Vinculação na persistência. Compromisso com persistência faz com que o seu relacionamento com o próximo ele seja de fato duradouro. E Deus abençoa sem sombra de dúvidas. Ok? É o nosso refinamento da nossa alma, das nossas emoções. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, para finalizar aqui o nosso estudo de hoje. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre a questão de quando falou Deus a Moshe para que dissesse ao povo judeu: vocês viverão em cabanas durante 7 dias. Aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele fala que isso daí nos leva a elevarmos-nos acima de um mundo físico. Ou seja, a partir do momento que a pessoa ela deixa o conforto do seu lar, né, e para ir para uma cabana, uma tenda frágil, simples, sem nenhum atrativo, sem nenhuma segurança, então isso faz com que você realmente dependa de Deus para tudo e ao mesmo tempo você seja elevado espiritualmente
acima do mundo físico. É uma confiança em Deus, sem sombra de dúvidas. Então, a Sukká destaca-se de todos os demais mandamentos da Torá por ser uma das únicas mitzvot nas quais nós encontramos, né, fisicamente. Ou seja, você precisa se envolver fisicamente na construção da Sukká. A Sukká nos envolve por todos os lados. Esta propriedade da Sukká, a tenda, a cabana, é uma manifestação física da energia divina, que a Sukká incorpora a consciência da transcendência de Deus, de que ele existe acima deste mundo e muito além de suas limitações. Ou seja, é realmente reconhecer a Deus como um e único, indivisível e incorpóreo. Ele, o infinito, certo? Os sábios nos ensinam que, no sentido espiritual, a Sukká origina-se da nuvem que se produzia quando Kohen Gadol queimava o incenso no Santo dos Santos, durante Yom Kippur. Enquanto os sacrifícios de animais tinham como foco espiritual principal o refinamento da nossa alma animal, o incenso expressava a consciência mais profunda e transcendente da nossa alma divina. Por isso que a oferenda de incenso para Deus é a mais agradável e mais valorizada, porque esta oferenda do incenso é uma conexão profunda e transcendente da nossa alma divina com Deus. Por isso que para Deus a oferenda do incenso é mais sublime, porque ela eleva de fato a nossa alma divina à presença de Deus. Então, por isso, né, elevarmos-nos acima do mundo físico é algo que nós precisamos manter o nosso foco. Então, a nossa alma divina opera num plano superior ao da nossa consciência normal, humana e animal. A alma divina permite-nos transcender os limites que a nossa alma animal, focada apenas nas coisas materiais e terrenas, impõe em nossa vida, no nosso cotidiano. Assim sendo, nossa tarefa nessa festividade de Sukkot é, em primeiro lugar, focarmos na divindade ilimitada de Deus, por meio da construção da Sukká, a tenda, a cabana. E, em segundo lugar, internalizar a nossa consciência desta divindade, tanto morando dentro da Sukká, como também cumprindo o mandamento de segurar e agitar as 4 espécies, né? O lulav, a hadás, a aravá e o etrog, como já vimos aqui o significado de cada um deles, né? Então, de uma forma assim, simples e rápida, né? O lulav, ela representa exatamente a coluna do ser humano, a sua coluna, né? Ela é uma folhagem de palmeira e por isso ela tem aquela folhagem de palmeira, parece que as costelas saem do lado, igual realmente a nossa coluna, e na lateral saem as costelas, semelhante à folhagem de palmeira, né? Então ela representa a coluna. A hadás, né? Ela representa a murta, né? Ela representa exatamente os olhos, né? A forma das suas folhas, ela faz lembrar os olhos. A aravá, que é o salgueiro, a aravá, ela representa a boca. E o etrog, né? Que é o fruto, ele representa exatamente o coração. Por isso, quando somados todas estas questões, a coluna do ser humano, né? Os olhos do ser humano, o coração do ser humano, a boca do ser humano, significa que tudo em nós
precisa louvar a Deus, bendizer a Deus, e que dos nossos lábios saiam exatamente o quê? Palavras construtivas e não destrutivas, né? Tem muita gente que é infeliz porque ele não muda o seu hábito de falar coisas negativas. Tem muita gente fracassada porque ele não cansa de parar de olhar a conquista, a vitória dos outros, né? E olha com maus olhos, e aí fica frustrado, porque outras pessoas conquistam e ele não conquista nada. Então tem muita gente que realmente sofre na sua vida, por quê? Porque não aprendeu, não quer mudar o seu hábito negativo. A partir do momento que você mudar o seu hábito negativo, falar, olhar, né, ouvir, tudo está em conexão com a sua coluna, né? Porque se você quebra a coluna, você fica paraplégico, tetraplégico e por aí afora vai. Isso significa que nós precisamos andar nos caminhos de Deus para que cada vez mais nós possamos ser agraciados pelo favor de Hashem e mudar os nossos hábitos negativos, para que nós possamos, de fato, elevarmos-nos acima do mundo físico. Isso depende de cada um, porque é uma decisão individual nessa questão. Então, por isso, amados, para nós, né, elevação, que precisa ser o nosso foco, para nos elevarmos espiritualmente acima do nosso mundo físico, é para que nós realmente possamos ser para Deus, como diz o nosso Rebbe, para sermos para Deus um bom perfume, um bom cheiro, uma oferenda de incenso agradável a Deus. Por isso que é importante realmente as nossas preces diárias, para podermos ser para Deus uma oferenda de incenso, um cheiro agradável ao soberano. Ok? Então, a você e a tua família, ao pôr do sol de hoje, vamos lá para os horários, né? Então, ao pôr do sol de hoje, antes dele um pouco, às 17h13, então aí temos o acendimento das duas luzes do Shabat, né? Às 17h13. Ao pôr do sol, né? Aí aparecem as primeiras estrelas, então aí nós já estamos no sagrado dia do Shabat, que vai até o pôr do sol de amanhã. Amanhã, a Havidalah, o momento da separação do sétimo dia para os 6 dias comuns, a separação do sagrado dia do Shabat para os 6 dias comuns, vai acontecer às 18h08. É o momento da Havidalah, o momento da separação do sétimo dia, o sagrado dia do Shabat, para os dias comuns, ok? Então a você, sua família, todas as comunidades do Brasil e fora do Brasil, um Shabbat Shalom com muita, mas com muito incenso suave e agradável a Deus, que seja as nossas vidas nas nossas preces diárias. Shabbat Shalom, até amanhã.